Prontinho. A gente começa, então, a nossa comunicação do simpósio com a Araceli. Obrigada, Araceli. Muito obrigada, Cecília. Então, vamos fazer um bom dia oficial agora, né? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Prazer recebê-los. Né? Araceli, por favor. Bom dia a todos, todas. Eu sou a Araceli, eu sou mestranda do programa Prof. Letras e sou orientanda da professora Eliane. Eu trago aqui para vocês uma parte da minha pesquisa. Eu peço licença para poder apresentar. Não apareceu ainda, Araceli. Apareceu agora? Ah, sim, agora sim. A Cecília ou a Tatiane avisam o horário, Cecília? Sim. Então, é a literatura infantil afro-brasileira na sala de aula, uma análise da obra O Mundo no Black Power, de Taió, da Kizane de Oliveira. Então, objetiva-se, a partir dessa leitura, refletir sobre a literatura infantil e afro-brasileira no desenvolvimento, na formação do leitor, nas relações étnico-raciais no contexto escolar. Essa obra foi eleita da Oliveira, né? Ela faz parte de acervos de leituras resultantes das políticas públicas, e ela está disponível nas bibliotecas das escolas. A sua temática afro-brasileira, ela faz abordagem identitária e ela atende aos princípios da Lei número 11.645, de março de 2003. Pelo seu valor estético, manifesto no texto verbal e imagético, eu fiz uma recepção com os alunos de segundo ano do ensino fundamental, de uma escola municipal, bairro Central, no município de Bauru. São crianças de 6, 7 anos. Tá? Essa escolha se deu também pelo seu projeto gráfico editorial, que é muito cativante, e pela sua narrativa, que é ricamente ilustrada, com potencialidades para prender a atenção desse jovem leitor. A autora, a Kizane Regina de Oliveira, ela é nascida em Santo André, ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, ela possui mestrado em psicologia e doutorado em educação pela Universidade de São Paulo. Ela também é especialista em educação especial. A partir de 2009, ela então inicia uma sequência de lançamentos literários, com grande repercussão nacional e internacional, porque as obras dela trazem em sua produção a necessidade de uma literatura antirracista. E ela trata o tema com encantamento, construindo personagens conscientes dessa sua representatividade negra. O livro, o Black Power, da Peirópolis, de 2013, ele foi vencedor do prêmio PROAC, da Cultura Negra, em 2012. E ele foi considerado pela ONU um dos 10 mais importantes do mundo na categoria Direitos Humanos. A narrativa apresenta Taió. Taió significa alegria. Ela é uma menina de 6 anos de idade. Ela é dotada de uma beleza rara. Aí ela começa a colocar... desculpa. Ela tem olhos negros, ela tem um nariz largo com uma pepita de ouro, ela tem lábios grossos e escuros como o urobô, que é uma castanha de cor escura. E ela tem um lindo cabelo Black Power. Os seus cabelos estão sempre enfeitados pela mãe, e ela enxerga essa mãe como uma rainha. Apesar de todas essas qualidades, a Taió passa por uma experiência de preconceito racial dentro da escola. As crianças falam que o seu cabelo é ruim. Então, ela fica entristecida com os comentários, mas ela não se abala, porque ela sabe que o seu corpo é iluminado, como o da sua mãe. Ela é uma princesa que carrega o seu Black Power, e seu Black Power é uma alma potente dos seus antepassados, né? A obra é bem ilustrada.
Trouxe uma parte dela aqui, sempre em folha dupla, bem colorida. Aí ele vai desconstruindo os estereótipos, a autora, né? Mostrando, fazendo comparativos, o nariz como uma pepita de ouro, esses lábios grossos como o urobô, traz um cabelo lindo, sempre enfeitado, Black Power. E nessa recepção da obra, a partir do aporte teórico da estética da recepção do Yaus e do Easy, eu analisei essa obra com as crianças. Então, nesse primeiro contato com o livro, eu apresentei a escritora e a sua produção literária para o público infantil. Eu percebi que os alunos não conheciam literatura afro-brasileira e nem de temática africana. Então, indaguei aos alunos sobre suas expectativas a respeito dos rumos da história. Eu coloquei aqui alguma suposição deles, né? Um falou que acha que a história é sobre uma pessoa preta como meu pai. Black Power, não sei o que é. Aí ele fala, o outro fala, a cabeça da menina é redonda como o mundo. Acho que a história vai falar sobre o mundo todo. Então, eu pude notar que a percepção de tema universalizante pela forma da ilustração da protagonista foi a sua cabeça. Notou-se que a narrativa ela fomenta a criatividade, ela eleva a autoestima, ela empodera as mulheres, sejam elas crianças, jovens ou adultos, né? Quando ela fala, aparece no livro a frase em caixa alta: meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, ele é lindo, ele é cheiroso. Então, essa obra possui representação positiva da infância e potencialidades emancipatórias para esses pequenos leitores, permitindo a ampliação de seus horizontes de expectativa, né? Black Power de Taiwan é enorme, ele é do tamanho da sua imaginação. Aí, através dessa análise, observamos que a narrativa ela é dialógica, porque ela estabelece comunicabilidade com o leitor implícito, e isso pode ser notado nos subentendidos. Vocês estão com dor de cotovelo porque não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso, né? Está lá na página 27. Na sua recepção com as crianças de ensino fundamental, né, essas crianças de 6 e 7 anos, também utilizei um método criativo, que é preconizado pela Bordini Aguiar. Então, sobre essa obra, as crianças afirmaram que eles querem ser felizes como a Tayo. E a Bordini e a Aguiar, elas associam essas práticas, né, caráter artístico, como artes cênicas, o artesanato, a música e todo fazer a literatura. E esse método, para essas pesquisadoras, ele representa um meio de apropriação, né, de transformação dessa realidade, que era prazer e conhecimento de forma não exclusiva. Justamente por isso, na recepção da obra, foi estimulado essas crianças recontarem a história oralmente e ilustrarem, porque elas estão 6, 7 anos, é fase de alfabetização. Aí eu trouxe algumas ilustrações deles, né, que eles fizeram após a contação de história, e eles mostravam os desenhos e contavam a história, recontavam a história oralmente. E a conclusão que eu tive é que essa obra, ela, por ser dotada de valor estético, segundo a Ferreira, ela pode desalojar seu leitor pelo rompimento dos conceitos prévios, a fim de levá-lo à ampliação de seus horizontes de expectativas. E essa narrativa desalojou a percepção das crianças sobre a identidade afro-brasileira, tá? Ela permitiu observar que em muitos livros nós não encontramos personagens negros. E essa leitura resgatou a identidade, a ancestralidade, a valorização cultural e social desses povos originários das matrizes africanas, que está presente na formação do nosso país. Essa discussão em sala, ela facultou o convívio com a diversidade, a identificação das crianças como uma protagonista que é capaz de resolver os seus conflitos sociais. Ela apresenta uma identidade positiva, revelando autoestima. Além disso, eles notaram que o seu tema é atual, universal, pois o preconceito ele existe, em diferentes formas, em regiões e países. E a obra rompeu com conceitos prévios sobre as relações em sociedade, porque ela permitiu que os estudantes notassem o preconceito racial nessas relações.
Então, a obra é emancipatória porque ela desperta o senso crítico das crianças. E a conclusão foi que, no plano estrutural, as crianças puderam observar os subentendidos manifestos da linguagem, a relação de colaboração entre plano verbal e imagético, e a riqueza no jogo de cores nas ilustrações. Quando elas eram indagadas sobre o que mais apreciaram na história, elas afirmaram que a Taió não liga para o que acham dela, que a história fala que as crianças são iguais e que ninguém é melhor, e que cada um tem a sua beleza. E essas são as referências que eu usei. Eu agradeço. Obrigada, Araceli. Acho que foi muito rápido. Não, ficou dentro do horário de 15 a 20 minutos, né? O Tiago está aqui conosco. Bom dia, Tiago. Cadê você? Aqui com o microfone fechado ali, ó. Bom dia, Eliane. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Você está bem? Está tudo bem? Tudo certo. Seja muito bem-vindo. Que bacana tê-lo aqui conosco. Muito bom. Eu acho que a gente pode apresentar o bloco e depois discutimos. Vocês preferem assim? E aí deixamos as discussões, amarramos tudo no final? Ah, então tá bom. Então, na sequência, é a Cristiane, com literatura juvenil em sala de aula, uma proposta de letramento literário, a partir da obra Iluminuras, da Rosana Rios. Cristiane, seja muito bem-vinda, é uma delícia ter você aqui com a gente, viu? Fique muito à vontade. Obrigada, professora. Bom dia a todos e todas. Somos eu e Severino Rodrigues que vamos fazer a apresentação. Vamos começar. Ok. Bom, não sei se somente para mim, mas a apresentação não está completa. Está faltando alguma coisa. Pronto, agora. É isso. Então, podemos começar? Fique muito à vontade, você, Severino. Severino, desculpa, o nome estava embaixo, numa outra caixa. Tranquilo. É um prazer também ter o Severino aqui, o nosso escritor, né, do nosso grupo conosco. Obrigada, professora. Bom, nosso trabalho é uma proposição de prática, né, de sequência didática, cujo título é Iluminando o Círculo de Leitura a partir do romance juvenil Iluminuras, de Rosana Rios. Eu sou Cristiane Conde, apresentarei juntamente com meu amigo Severino Rodrigues. Nós somos ambos doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba e ambos também somos professores do Instituto Federal de Pernambuco. Pode seguir. Bom, nossa problematização, ela trata exatamente da questão da importância da literatura como bem cultural, como todos nós muito bem entendemos, conhecemos e lutamos pela efetivação, né, de fato, da literatura como bem cultural, sobretudo em sala de aula. Bom, nesse sentido, o nosso trabalho, ele discute, na verdade, a questão da bagagem de leituras do estudante no ensino médio, né? O nosso entendimento é que o estudante ele chega ao ensino médio já com uma certa bagagem de leituras, né? E com o desenvolvimento dessa sua produção de leitor literário. No entanto, há, de fato, um pouco contato desse estudante com as obras literárias contemporâneas. Nós sabemos que talvez, colocamos inclusive, talvez haja a falta de contato, né? E essas questões, sobretudo com relação à formação do docente, né, são bastante discutidas já há muito tempo, e nós entendemos que há diversas formas de expressão literária que podem, de fato, engajar os jovens. Então, nesse sentido, nós consideramos que o ciclo de leitura ele pode se constituir numa estratégia de letramento literário bastante interessante e pertinente. Pode seguir, senhor. Então, entendendo que o ciclo de leitura é, de fato,
estratégia interessante pela qual nós optamos. Então, a nossa pergunta aqui, a questão que nos impulsiona é como é que o círculo de leitura ele pode contribuir para o letramento literário de obras de literatura juvenil. Nós entendemos que os autores contemporâneos, sobretudo literatura juvenil, eles são uma porta bastante importante para o nosso estudante, né? Sobretudo o nosso estudante do ensino médio. Pode seguir. Qual a nossa estratégia metodológica, então, né? O ciclo de leitura, segundo o COSSOM, ele, na verdade, nós optamos pelo ciclo de leitura, que é uma proposição de COSSOM, né, em 2014, 2021. É uma atividade de leitura independente, em que grupos de alunos se reúnem para discutir a leitura de uma obra, através de determinadas estratégias metodológicas, as quais nós apresentaremos em breve. O ciclo de leitura, então, é uma prática de leitura compartilhada, em que eles constroem conjuntamente uma interpretação do texto lido anteriormente. Pode seguir. E aqui nós temos a nossa fundamentação, não é? Nosso ciclo de leitura foi construído a partir dessas duas obras do professor Hildo Cossum. Pode seguir, Sandra. A partir de agora, a gente vai começar a delinear um pouquinho a proposta e a obra que a gente selecionou para esse trabalho. E acho também bacana a gente frisar, quando a gente fala literatura contemporânea, literatura juvenil contemporânea, a gente está pensando em literatura juvenil brasileira, né? Essa literatura que vem sendo produzida, reconhecida, e muitas vezes ainda não consegue encontrar os leitores, né, na sala de aula das nossas escolas. Então, a gente pensou em alunos do primeiro ano do ensino médio, isso é a partir um pouco das nossas vivências, né, minhas e de Cris, porque nós somos professores dos primeiros anos, né? Eu sou do primeiro ano do curso técnico em alimentos, a Cris é do curso técnico em agropecuária, então a gente foi dialogando com nossas vivências. Então, o perfil jovens entre 14 e 16 anos, e considerando turmas com 30 alunos em média. A obra escolhida é a premiadíssima Iluminuras, da Rosana Rios, né, com ilustrações de Thaís Linhares, que recebeu o prêmio Origenes Lessa, da Fundação Nacional do Infantil e Juvenil, foi também incluído no catálogo da Biblioteca de Munique, na Alemanha, não vou nem me atrever a falar o nome aí em alemão. Também foi agraciado com o prêmio Jabuti, né, da Câmara Brasileira do Livro, então é um livro diferenciado. Quem tem a oportunidade de ter o livro, né, impresso em mãos, e a edição, né, tradicional, percebe que até a materialidade do livro ali traz uma curiosidade e interesse para o jovem leitor. A justificativa dos leitores voltantes, né, da Finilinge foi: fruto de pesquisas de vários anos, Rosana Rios mergulha no passado e apresenta uma narrativa envolvente que engloba fatos da história brasileira e traz revelações surpreendentes. É um encontro bem-sucedido entre a ficção e a realidade. Como protagonistas, vamos encontrar dois adolescentes que vivem em pleno século XXI, Martim e Clara. Eles trazem à tona questões ligadas ao acervo histórico brasileiro e problemas afeitos à escravidão. O livro é uma viagem ao passado, com fundamentação histórica. Na leitura, vamos descobrindo valores desconhecidos que nos levam a refletir sobre nossa própria história, muitas vezes esquecida e relegada. Formado por 10 capítulos, cada capítulo se inicia com uma iluminura. Aventuras, narrativa histórica, reflexões filosóficas, curiosidades científicas, tudo isso está presente neste atraente livro que traz bonitas iluminuras com sabor antigo de Thaís Linhares. Na capa, o título do livro é motivado semanticamente. Cada letra apresenta no seu interior detalhes de uma mini iluminura, né? Então, aqui, a obra para vocês conhecerem um pouquinho. Quais foram os nossos critérios aí de seleção, né? É uma obra que dialoga com alguns projetos já desenvolvidos no nosso campus, né, do IFPE. Ela problematiza papéis sociais, históricos, culturais, sobretudo o papel da mulher na sociedade. Foi um livro distribuído aí pelo PNLD Literário de 2018, então na nossa escola tem exemplares para poder trabalhar com os estudantes em boa quantidade. O valor estético da obra, né, respaldado por premiações reconhecidas. Como defende o professor Hildo, né, é importante, né, nesse ensino de literatura a proposição de texto desafiador e relativamente mais complexo, né, conforme o papel do professor fazer essa seleção, né. A gente tem um adendo, né, o projeto gráfico, acabamento, o livro como objeto, porém a versão do PNLD
mudou um pouquinho essa questão do projeto gráfico. Então, vale a pena o professor ter esses 2 exemplares em mãos para poder mostrar as diferenças. E as relações intertextuais com outras obras literárias, como exemplo, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. A Cris continua? Está desligado, Cris, o microfone. Eita, ficou... Pronto. Desculpem. Bom, o objetivo, então, do nosso projeto é materializar a estratégia do Círculo de Leitura, a fim de fomentar o letramento literário e a competência literária dos estudantes do primeiro ano do ensino médio. Bom, quais são as etapas, então, do Círculo de Leitura, né? A modelagem, que é o primeiro momento, em que são distribuídas, na verdade, as atividades, né? Então, a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente tem os cartões de função. Cada leitor, ele fica responsável por desenvolver a leitura a partir do olhar dos seus cartões, né? Depois a prática, em que haverá a apresentação e a discussão aí no círculo de todas as atividades que foram desenvolvidas pelos grupos apresentados, e por fim a avaliação, que na verdade não segue uma linha aí crescente. Na verdade, todas as atividades, elas são retroalimentadas a partir da avaliação e da autoavaliação que a gente vai ver a seguir. Pode ir, Silvia? Bom, então, a apresentação da obra, o manuseio dos livros e a distribuição do que cada atividade deverá ser realizada faz parte desse processo de modelagem, né? Então, é importante que o aluno, que o estudante, ele tenha esse contato, Severo falou anteriormente, né? A questão do livro-objeto é muito, muito importante, né? Então, de mexer, de manusear, de conhecer, né, a obra, né? Muito materializada concretamente. A leitura, a seguir a gente vai para o cronograma, né? Então, a gente decidiu aí, né, como Iluminuras é uma narrativa longa, a gente decidiu que alguns capítulos eles serão lidos em atividades de sala de aula, né, e aí em voz alta, e outros serão lidos com atividades extra-classe, né? Então, a nossa proposição é que essa atividade seja concluída ao longo de 6 semanas. A leitura em voz alta do primeiro capítulo pelo professor, a gente considera bastante importante, porque esse momento de leitura em que o professor conduz essa atividade é um momento que chama muito a atenção do estudante, né? E a gente pensa que é um momento extremamente impulsionador. A gente tem algumas sugestões de como organizar a leitura em casa, né? E a gente propõe isso, né? E a nossa principal sugestão é que haja um registro no diário de leitura, porque nem sempre o aluno que tem essa atividade extra-classe consegue, de fato, sistematizar aquilo que lê. Pode seguir. E, na prática, né, como a gente colocou, né, a gente sugere o diário de leitura, né, a partir da referência de Segabinazzi, Bunzen e Dantas, e aí a gente segue, né, ao registro do diário de leitura. Após as 3 semanas de leitura, a gente tem essa formação dos grupos, né, como a gente tem turmas pequenas, a gente sugere grupos com 3 alunos, tá? Nossas turmas felizmente, nós temos condições de trabalhar com um universo de turmas pequenas, em que a gente consegue ter um resultado produtivo, né? E aí a escolha do grupo e das equipes será realizada pelos próprios alunos, né? A apresentação, distribuição das funções e orientações sobre o trabalho com os cartões de funções, então, será feita pelo professor, e aí a gente vai mostrar, pode seguir, Severo, quais são as funções, né? Então, à medida em que há a leitura, né, e a gente pensou o seguinte: por que a gente propõe só a partir da 3ª semana de leitura apresentar esses cartões de funções, né? A gente já tinha realizado algum trabalho em que a gente apresentou os cartões de funções antes, né? E a gente acha que é interessante apresentar durante a leitura, a construção da leitura, porque a efetivação da leitura, desculpem, porque o estudante ele já tem uma noção daquilo que ele está lendo, e aí ele vai seguir a sua leitura com um direcionamento, né? Então,
basicamente, nós temos aí as orientações, né? O que Hildo Cosson coloca, é que o professor, claro, desculpem, o professor, aquele que é responsável pelo direcionamento desse trabalho, dessa sequência, ele tem total liberdade de inserir outras funções ou de retirar algumas funções, se ele, de fato, assim o quiser, né? Então, nós temos o conector, é aquele que vai fazer aquele grupo, aquele leitor, né, que vai fazer exatamente as relações daquilo que o texto apresenta com a sua realidade, então, com aquilo que considera importante, né? O questionador, que vai fazer algumas perguntas acerca do que está sendo lido, né? O iluminador de passagens, que vai extrair passagens importantes da leitura para trazer ao grupo, né, ao círculo, ao grande grupo, e discutir com o grande grupo. O ilustrador, que pelo tema a gente pensa, vai fazer alguns desenhos, algumas ilustrações, não necessariamente dessa forma, mas que ele vai buscar situações, e aí gravuras, colagens, recortes, ou até mesmo desenhos, né, para refletirem esses desenhos, essas gravuras, determinadas situações da obra que chamaram sua atenção, né? O dicionarista, que vai buscar determinados termos específicos, né, para discutir o significado deles no círculo, né? O sintetizador, que vai sintetizar algumas passagens e trazer para o círculo e discutir. O pesquisador, que vai buscar a inserção de determinadas passagens da leitura na realidade histórica ou social, né, que está sendo vivida. O cenógrafo, que vai buscar também determinados trechos e passagens e a sua ambientação para relacionar dentro do círculo com a realidade ou, de fato, com aquilo que está sendo descrito especificamente no texto. E o perfilador, que vai buscar trazer alguns perfis específicos, ou de personagens principais, ou personagens que chamaram a atenção. Então, todas essas atividades serão trazidas para o grande grupo, para o círculo, e serão discutidas e partilhadas. Pode seguir. A discussão desses cartões vai mediar, né, esse diálogo sobre a obra literária, e a gente também sugere como uma das atividades, após as leituras, né, os alunos conhecerem, nem que seja o filme, né, O Nome da Rosa, como uma forma de ele perceber, fazer um trocadilho, ecos da obra de Humberto Eco na obra Iluminuras de Rosana Rios. Os encontros finais vão ser dedicados justamente à culminância, né, à apresentação dialogada dos cartões de funções. A gente sugere também a autoavaliação, que é um questionário presente até mesmo no livro do professor Hildo. Coloquei ele aqui, mas ficou tão pequenininho. Mas lá tem um modelo de questionário com algumas perguntas, né, que os alunos vão refletir sobre a sua atuação, né, se fez a leitura do texto antes do encontro, se fez anotações durante a leitura, né, se preencheu o cartão de função antes do encontro, se apresentou com sucesso, né, a sua função, e também avaliar a avaliação que o aluno faz da leitura daquela obra, por meio do registro no diário de leitura que eles podem estar fazendo, colocando suas impressões, né, trechos do livro que chamaram a atenção, conectando com outras obras, então tornando essa leitura mais aprofundada, mais viva e mais significativa para o estudante. Aqui o exemplo do cartão. E como considerações finais, né, como resultado, a gente espera ser a apropriação do texto literário pelos estudantes, que é o efetivo letramento literário, corroborando assim um entendimento de que o letramento literário é um processo de apropriação, ou seja, um processo por meio do qual fazemos alguma coisa externa se tornar interna a nós mesmos, que nos permite tornar próprio o que é alheio. E assim, esperamos que a nossa proposta desperte em nossos estudantes o apreço à literatura, em especial a literatura juvenil brasileira, como também o entendimento da literatura como instrumento de humanização e compreensão do nosso universo. Então, aqui as nossas referências. A gente agradece aqui a oportunidade de poder estar dialogando, apresentando esse trabalho neste momento. Muito obrigado. Parabéns, Severino, parabéns, Cristiane. Obrigado. Texto. Hilda Falasseri, né? Parabéns pelo trabalho.
Agora, na sequência, é o Edgar, Literatura Juvenil e Mídias Digitais. Que bacana, Edgar. Seja muito bem-vindo de novo, né? Fique à vontade, tá bom? Obrigado, Eliane. Obrigado. Uma grande alegria, um prazer estar aqui contigo, com o Thiago e também com essa turma aí nova que eu não conhecia. E a Eliane já explicou um pouco o contexto, né, da minha apresentação. A gente está pensando, né, um livro, né, com diferentes abordagens para a literatura, na verdade, a literatura juvenil, e esse capítulo destinado, né, à questão da relação da literatura juvenil com as mídias digitais, ele está sendo escrito por mim e pela professora Alice Matsuda, né, e a gente ainda não está com um formato fechado. Ontem eu não pude nem participar da reunião que eu tinha que dar aula de noite, né, até me desculpo. Então, o que eu vou trazer aqui, na verdade, são algumas questões preliminares, né? Não é o que vai estar lá necessariamente no capítulo, até porque eu e a Alice ainda não batemos o martelo, né? E diferente dos colegas, né, que estão trabalhando mais com um referencial teórico e mostrando como é que esse referencial pode ser utilizado, né? A gente está trabalhando com uma temática muito ampla, né? Porque você pode abordar essa relação entre a literatura juvenil e as mídias digitais de muitas maneiras, né? Existem muitas questões que podem ser faladas a partir disso e um leque de referenciais teóricos muito grandes. Então, está sendo um desafio para a gente achar uma síntese nisso aí, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. E se a minha internet começar a falhar, a Eliane podia me dar um toque por WhatsApp, porque... Eu te aviso, sim. Tá, Fica porque tranquilo. aqui... Deixa eu dar uma olhadinha onde é que está aqui o meu... Aqui. Tá tudo certo até agora, Edgar. Não, mas não é esse o PowerPoint. Esse aqui tá errado. Esse é o correto, tá? Certo. Bom, então, o título, né, como eu já havia dito, é Literatura Juvenil e Mídias Digitais. E a maior parte dos estudos que a gente vai achar, né, sobre esse tema, eles estão vindo principalmente lá da área da comunicação, né, e da área dos estudos de mídia, né? Então, a gente achou interessante retomar uma discussão mais realmente alinhada com a literatura, inicialmente, né? E aí, quem melhor do que o nosso querido Antônio Cândido? Nesse livro, Literatura e Sociedade, que é um verdadeiro clássico, né? Para nós que somos das letras, o Cândido ele traz algumas reflexões sobre essa questão de um ponto de vista sociológico, vamos dizer assim, né? Quando ele diz para a gente que, sociologicamente, a arte ela é um sistema simbólico de comunicação interhumana. E, embora os fatores socioculturais influenciem de muitas maneiras o processo artístico-literário, as influências mais significativas estão ligadas à estrutura social, né, que é a posição social do artista e dos grupos de receptores, leitores, aos valores e ideologias, né, que estão manifestos na forma e no conteúdo das obras, e as técnicas de comunicação, que incidem sobre os efeitos das obras sobre o tecido social. Então, você veja que, sociologicamente, as técnicas de comunicação também são levadas em consideração, né, como um fator que influencia no processo artístico-literário como um todo, né? E o Cândido também nos diz que tanto quanto os valores, as técnicas de comunicação de que a sociedade dispõe, influem na obra, sobretudo na forma, e através dela, nas suas possibilidades de atuação no meio, né? Então, a gente percebe que é bastante amplo, realmente, o modo como essas técnicas podem influenciar as obras, né? E o Cândido, ele vai fazer uma retomada histórica, né, uma literatura antes do surgimento dessas tecnologias digitais, e ele propõe aqui uma diferenciação entre técnicas imateriais e materiais, né? Ele diz assim, olha, a literatura ela está repleta, né, de técnicas imateriais, por exemplo, na poesia, né, o refrão, as fórmulas de recapitulação e o próprio verso, né, eles são técnicas enunciativas que surgiram ainda quando não havia escrita, né?
E essas técnicas estão ligadas a exigências de memorização, audição, né? Estão ligadas, obviamente, a toda a tradição oral, e isso permaneceu de alguma maneira quando, né, a poesia foi se adaptando a essa tecnologia da escrita, né? Mas as técnicas também podem ser materiais, a materialidade também influencia, né? Sobre isso, influencia o processo artístico literário, né? Então ele vai dar como exemplo a influência do jornal sobre a literatura, né? Um dos exemplos que ele dá é o surgimento da crônica como um gênero, né? Esse gênero, ele nasceu vinculado a essa tecnologia da imprensa, né? Um gênero mais curto, mais conciso, ligado com o cotidiano, né? E eram textos encomendados, produzidos para serem veiculados, né, pelos jornais. E o próprio romance, né? A gente sabe que a história do romance, o romance de folha, a imprensa influenciou muito o modo como o romance, né, se desenvolveu, né? Surgindo também uma espécie de subgênero, que é o romance de folhetim. Então, aqui tem uma imagem, né, que mostra os famosos feuilletons. Então, são os precursores das novelas de televisão, né? Então, cada semana surge um capítulo novo, as pessoas iam lendo, esperando. Então, isso está completamente vinculado com a tecnologia da imprensa e dos jornais, né? Bom, hoje, né, as tecnologias, né, materiais e imateriais, vamos dizer assim, elas estão totalmente calcadas nas tecnologias digitais, as técnicas, vamos dizer, de comunicação hoje, que mais influem, né, não somente no campo artístico literário, mas em praticamente todos os campos da nossa vida, né, elas têm a ver com as tecnologias digitais. Então, como existem muitas maneiras de abordar isso, né, eu vou focar aqui numa das questões que o teórico da leitura, o Roger Chartier, ele mais destaca, né, que é a questão da desmaterialização do livro impresso, que é um dos principais efeitos, né, que as tecnologias digitais têm sobre o livro, né? E a partir dessa desmaterialização, né, do livro impresso, estão começando a surgir novos formatos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses formatos. E um dos formatos, né, que, vamos dizer assim, que é mais... um dos formatos mais importantes que surgiu a partir disso é o famoso livro interativo, né, o formato de narrativas, de obras interativas, né? Ele tem uma proximidade muito grande, né? Ele dialoga muito com as demais mídias digitais, mas principalmente com os jogos eletrônicos, no caso da literatura juvenil, tá certo? Vocês estão me ouvindo ainda ou eu perdi a conexão? Só para eu, que eu não consigo ver ninguém. Perfeito, viu? Tudo certo. Então tá bom. Bom, no caso da desmaterialização, eu acho que não é muito complicado de compreender, né? Então a gente tem aqui os livros impressos, né? Que é a nossa tradição, né? Pelo menos desde, né, a partir do século XV, XVI em diante, então nós já temos um longo caminho, né? Ele já está completamente naturalizado, né? O formato do livro, apesar de antes não ter sido assim, a gente tinha outros formatos, né? Então agora a gente está tendo esse processo da desmaterialização, a desvinculação entre a materialidade e o conteúdo, né? Que é uma das questões que o Chartier levanta. Então, a materialidade agora pode ser qualquer aparelho, né? E o livro, aqui na tradição do impresso, a gente não faz essa desvinculação, né? O grupo anterior aqui mostrou o livro da Rosana Hills, né? A importância da espessura das páginas, do tamanho, né? Então, a materialidade, ela faz parte da obra, né? Agora, no universo digital, cada vez isso vai acontecer menos, né? O livro, ele vai ser visto como um conteúdo independente que pode ser veiculado em qualquer materialidade, tá? E isso tem consequências, né? Para o modo como os gêneros literários vão acabar se desenvolvendo de agora em diante, né? E uma das questões que vai acontecer é o surgimento de novos formatos, né? A gente ainda não tem formatos, assim, estáveis, que a gente possa dizer, agora a literatura, ela está se tornando desse ou daquele jeito. O que a gente tem são experimentos, né, que a gente percebe que são os que conseguem receber maior atenção, né? Então, na década de 80, né,
um dos principais formatos, né, gêneros que surgiu, foram as famosas obras hipertextuais, né, multilineares. Aí, com o desenvolvimento da tecnologia, das tecnologias digitais na década de 90, foi possível agregar imagens, sons, né, os computadores ficaram cada vez mais multimodais, né, as mídias digitais, e aí as obras também se tornaram hipermediáticas, né, multimodais. E a partir de 2010, né, a gente tem a era dos apps, tá? Para dar um exemplo aqui de obras hipertextuais, né, elas não tinham... Isso tem a ver com o tipo de tecnologia que se tinha, né, entre a década de 80 e 90. A internet, não, de forma geral, não, os computadores não suportavam tantas imagens, tantas mídias ao mesmo tempo, né? Então, você tem predominância aqui de texto verbal. Esse aqui é um exemplo do Milorad Pavic. Essa obra ainda está disponível nesse exemplo, né, que é Glassnail. Então, são famosas obras hipertextuais. Aqui você tem sempre uma introdução à narrativa, e aí o leitor sempre ele vai clicar nos hiperlinks, e assim ele acaba participando da escolha do próprio desenvolvimento da narrativa, né? Então, se o leitor clicar aqui o capítulo que ele gostaria que começasse a história vai se desenvolver de uma determinada maneira. Se ele clicar aqui, a história se desenvolve de outra maneira, tá? No Brasil, nós temos alguns experimentos feitos. Um que ficou bastante famoso foi esse aqui do Marcelo Spahl, né, que é um Estudo em Vermelho, né, que foi inspirado numa história do Conan Doyle. E também, aí você vai escolhendo ao longo da história quais os caminhos que a narrativa vai seguindo, né? E como ele diz assim, isso é pré-programado, né? Então tem 8 finais diferentes, né? Dependendo das suas escolhas, né, a história vai terminar de um jeito específico. Aí, na década de 90 em diante, né, as obras ainda feitas para desktop, enfim, elas começaram a se tornar mais multimídia, né? Porque houve a possibilidade de agregar imagens, né, e sons, enfim, então elas se tornaram muito multimodais. Ainda mantiveram bastante o caráter multilinear, né, do hipertexto, mas elas agregaram muitas linguagens, principalmente a linguagem visual, tá? E aí elas começaram a dialogar com várias outras artes calcadas na visualidade, né? No caso da literatura infantil juvenil, né, a gente vai ter um diálogo muito forte, né, com filmes de animação, com a arte digital e principalmente com os jogos eletrônicos, tá? E com o surgimento, né, dos tablets, dos smartphones, né, principalmente com o lançamento do iPhone em 2010, o mercado resolveu investir nos famosos apps, né? Então os formatos de agora em diante, eles mantêm tudo aquilo que, né, vinha sendo feito anteriormente, né, como essa ênfase na multilinearidade hipertextual, muito multimodais, né, mas agora agregando todas as tecnologias que se encontram nos telefones celulares. Então, aqui as obras elas são dotadas de geolocalização, faz muito uso também de giroscópio, né, então elas trabalham com a noção de perspectiva, com a noção de 360 graus, né, exploração de movimento. Então, elas se tornam cada vez mais repletas de recursos, de interação. Elas se tornam cada vez mais interativas. É isso que está acontecendo com elas, né? Zoom, etc. E uma das questões, o mercado ele investe mais, o mercado literário investe mais nas crianças do que nos jovens para esse tipo de obra, até o momento, né? Provavelmente porque as crianças foram identificadas com um grupo mais interessante de consumidores, né? Acho que é uma questão mercadológica, né? E na questão dos jovens, né? O que mais chama a atenção é a relação com os jogos eletrônicos, né? Os jogos eles estão se tornando extremamente narrativos, né? A ponto de você não saber mais o dialogismo entre os jogos eletrônicos e a literatura, principalmente a literatura de ficção científica, né? Ele é tão forte que muitas vezes você já não sabe mais se você está lidando ali com uma obra de literatura digital ou se você está lidando com um jogo, né? A gente tem aqui um exemplo, essa obra aqui é a franquia Deus Ex, para quem é
ligado nesses jogos eletrônicos, tá? O Jason fez um trabalho de mestrado comigo sobre essa obra, essa lâmina, inclusive, é dele, tá? Eu tomei a liberdade de reproduzir aqui. E ela é uma franquia muito, muito popular, né? Com milhares e milhares de jogadores, né? Pelo mundo afora. E ela é completamente inspirada na estética e na literatura cyberpunk, né? Então, aqui tem uma pequena explicação. Deus Ex é uma série de jogos eletrônicos iniciada em 2000, que mistura elementos de RPG, ação e furtividade. Os 2 primeiros jogos da série foram desenvolvidos pela Iron Storm e os jogos consecutivos pela Eidos-Montreal. Então, a história se passa em um futuro cyberpunk, onde, né, quem conhece um pouco do gênero sabe, né, são essas histórias apocalípticas, né, ligadas ao que o mundo vai vir a ser devido, né, ao mau uso das tecnologias digitais, né, e aí geralmente tem grandes catástrofes, né, um apocalipse. Então, aí, geralmente tem grandes corporações e sociedades secretas, elas estão em briga, né, pelo controle do planeta. E essa série iniciou com jogos eletrônicos e ela tem o universo expandido posteriormente em história em quadrinhos e os livros. Então, uma das questões que mais chama a atenção no caso dos jovens, né, do grupo de literatura juvenil, é o fenômeno de transmídia, né? Menos investimento em obras com formatos interativos, eles mantêm a questão focada nos jogos, mas eles investem na transmídia, né? Então, o que é a transmídia? A transmídia é uma estratégia de desenvolvimento de narrativa em que você expande um determinado núcleo, um universo narrativo, né? Então, no caso aqui, esse jogo ele é só o núcleo inicial, onde você tem um universo narrativo criado, né? Com um determinado cenário, algumas personagens principais, enfim, uma temporalidade. E isso vai sendo expandido, né? Então, aqui você tem inicialmente os jogos, mas agora você já vai tendo os romances, né, que surgem, obras literárias, né, inúmeros vídeos no YouTube, histórias em quadrinhos, jogos para smartphone, né, outros romances, e sem contar toda a produção de fãs, né, que são as famosas fanfics, que é um universo à parte, né. Então, o modo como os jogos estão sendo... os jogos estão adquirindo uma centralidade muito grande aí. Os jogos e o formato transmídia, né? Para esse nicho específico da juventude, no que tange a questão da literatura relacionada com os meios digitais. E essa questão, então, eu vou terminar com essa questão do jogo e da literatura, é uma questão que está sendo muito debatida, existe referências bibliográficas muito amplas, né, copiosas aí sobre isso, mas eu particularmente gosto muito dessa autora, né, acho que ela é da Suíça, a Marie Lorian, né, então quando ela fala sobre essa questão da proximidade entre as narrativas digitais e os jogos eletrônicos, ela propõe diferenciar 2 tipos de narrativa. Ela fala que existem jogos narrativos, né, e histórias jogáveis, né. Em seus próprios termos, a combinação da narratividade com a interatividade oscila entre 2 formas. O jogo narrativo, no qual o sentido narrativo está subordinado às ações do jogador, e a história jogável, na qual as ações do jogador estão subordinadas ao sentido narrativo. Ou seja, para dizer de forma diferente, em um jogo narrativo, a história deve potencializar o jogo. Ao passo que na história jogável, o jogo deve produzir uma história. E para não roubar o tempo do simpósio, eu vou ficar por aqui e agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Espero não ter sido caótico demais todas essas informações que eu trouxe para vocês aí, tá bom? Obrigado pela atenção. Muito bom ouvir sempre, viu, Edgar? Muito bom mesmo. Vocês viram, né, que eu disse que ele é um grande pesquisador, eu não menti, né? Parabéns, Edgar. Muito bom. Oi, Danilo, bom dia. Você está aqui com a gente, que gostoso. Olá, bom dia. Muito bom revê-lo, viu, Danilo? Um prazer recebê-lo aqui. E é uma alegria, né, estar aqui novamente com a professora Eliane, com alguns colegas, de uma disciplina que nós fizemos, né, ano passado. Então é uma alegria muito grande encontrá-los por aqui.
Fique muito à vontade, a sua apresentação, né, agora, né, Danilo? Sombras no Sim. Asfalto, do Luiz Dil, a literatura para o seu leitor. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade, tá bom? Tá certo, vou compartilhar aqui minha apresentação. Vocês já conseguem visualizar a tela? Sim. Está aparecendo aqui, Danilo, está ótimo. Tá ótimo, então. Bem, eu sou o Danilo, sou doutorando em letras aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, né? E vou apresentar hoje um trabalho em que eu vou comentar um pouquinho sobre essa obra do autor Luiz Dil, né? Sombras no Asfalto. Nós temos a primeira edição aqui, de 2013, e 2003, desculpe, e uma segunda edição, né, já de uma nova editora, de 2011, que é a Companhia das Letras. Bem, antes de falar um pouco sobre a obra do Dil, é importante a gente lembrar que na contemporaneidade, essa produção literária juvenil, ela tem tentado inovar e renovar, tanto no plano estético quanto no plano formal, né? E segundo a professora Alice Aura Penteado Marta, né, os escritores contemporâneos, com novas técnicas de narrar, eles questionam, por meio da linguagem, convenções e normas impostas, né? E temáticas relacionadas à morte, à violência, à identidade e outros temas são comuns nessas narrativas contemporâneas. E tais temas eram considerados tabus para a literatura infantil e para a literatura juvenil. Mas hoje esses temas estão se levantando, estão presentes nessas narrativas. E aí, nesse contexto, né, entre os autores dessa nova geração que tem lançado a cada ano livros no mercado editorial, destaca-se, então, a obra do escritor Luiz Dil, né, que o autor de mais de 50 livros. E Dil vem produzindo narrativas que representam de forma inovadora e, por vezes, dura, a realidade vivida pelos jovens brasileiros do século presente, se apropriando de uma linguagem, de um contexto pertencente aos jovens atuais. Dentre as temáticas preponderantes nos livros do escritor, destacam-se a criminalidade, o uso de drogas, transtornos psicológicos, né, racismo, delinquência juvenil e, principalmente, a violência urbana, sendo considerado por Marta o escritor que mais comumente trata da violência urbana em suas narrativas. E é interessante falar que o reconhecimento da obra do escritor Luiz Dil pode ser exemplificado, né, pelo montante de prêmios ou de menções que o autor vem recebendo nos últimos anos. Então, ele já foi agraciado com o selo altamente recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, já ganhou o prêmio Açoiranos de melhor livro juvenil com o livro De Carona com o Nitro, vocês podem observar aí na tela, em 2009. Ganhou também o mesmo prêmio com Decifrando Ângelo, em 2012, e Jubarte, em 2016. E também foi laureado em terceiro lugar pelo Prêmio da Biblioteca Nacional, na categoria juvenil, com o livro O Estalo, em 2010. Então, assim, embora a complexidade, né, temática das obras dirigidas ao público juvenil seja um avanço no plano estético, nós temos observado que há também uma polêmica muito grande, né, às vezes até uma censura, com livros que façam um debate com esses temas considerados polêmicos. E ainda segundo a autora Alice Áurea, com uma concepção idealizada de infância e da juventude, épocas de despreocupação e felicidade, paraíso perdido,
muitos adultos acreditam que, nesse momento, talvez não seja apropriada discussões sobre a violência, o medo, a violência e o sexo e a morte, como se tais assuntos fossem alheios à vida real, né? Então, há ainda uma polêmica muito grande na questão de leitura, principalmente em contexto escolar, com obras, né, que de alguma forma tratem questões relacionadas à violência urbana, à morte, né? Mas é justamente nessas temáticas que o autor Luiz Gil vem se destacando. E para esse trabalho, nós escolhemos como análise essa obra, que é essa última obra, Sombras no Asfalto, que, como eu já disse, foi publicado pela primeira vez em 2003 e numa segunda edição em 2011. E é do que se trata essa obra do escritor Luiz Gil. Bem, nessa obra nós temos aqui uma adolescente chamada Cora, que ela acorda no quarto, né, de hotel, com uma perda de memória. Ela não sabe onde ela está, ela não sabe que dia que é, ela não sabe como ela foi parar ali, né? E ela se assusta naquela situação, pois ela não se lembra de nada do que ocorreu antes e nem como ela foi parar ali. Mas quando ele está nesse quarto, algo chama a atenção dessa adolescente, né? Bem próximo dos joelhos, sobre um lençol muito branco e muito esticado, estava um buquê de rosas vermelhas, uma bolsa cheia de dinheiro e uma perna mecânica, né? Então, chama a atenção dela esses três objetos que ela não sabe, né, como eles estão ali e o porquê deles estarem ali. Bem, nós temos então nessa narrativa do Luiz Gil uma narrativa muito próxima, né, que lembra, faz um diálogo grande com os filmes de suspense, né, esses filmes que possuem essa ação muito grande, em que há um desenrolar de ações que o leitor ou o telespectador vai interligando para ter um final em que ele possa ali entender melhor. E ali, enquanto ela está naquele lugar, sem saber, né, como ela foi parar ali, o telefone toca muito forte, ela toma um susto e ela atende aquele telefone. E aí começa mais uma narrativa também de muita ação. Atendeu, cortando o terceiro toque estridente. Alô? A voz saiu insegura, baixa, ainda úmida do sono recém-desfeito. Corre! Como é? Alô? Corre! Sai daí! Enfatizou a voz feminina. O quê? Não entendia. O tom estava carregado de agonia. Soava como uma súplica contundente. Sai desse quarto agora! Quem está falando? Sai, sai, sai! 4 batidas na porta. Virou-se num pulo, assustada. Pela janela, ordenou a voz do outro lado da linha. Então, essa menina acorda, ela atende esse telefone, ela lembra que essa voz traz para ela alguma lembrança, mas ela não sabe identificar, né? É uma voz familiar, mas ela não identifica de quem é essa voz, e essa voz, nesse tom imperativo, né? Um tom bem próximo às cenas de cinema que a gente observa nos filmes, tem todo esse contexto na narrativa de Luiz Gil. E a partir desse momento, então, essa adolescente, essa jovem, ela corre, sai dali e aí começa uma fuga, né? Alguém está atrás dela, então ela começa a fugir dessa pessoa que ela também não sabe quem é e nem o porquê ela está, né? E nem o porquê dessa pessoa está atrás dela. Mas ela é esperta, ela foge, mas foge com a bolsa cheia de dinheiro. Ela foge com a bolsa. Então, nós temos uma narrativa
com muita ação, uma narrativa com muito suspense, né? E a Cora sai, foge desse quarto de hotel e ela passa por muitos momentos de ação, né? E muitos momentos também de suspense no decorrer dessa narrativa. Ela entra em contato também, ela encontra um casal de idosos que dá uma carona para ela, e ali eles estabelecem um diálogo com essa adolescente, né? Um diálogo assim obscuro, um diálogo que vai trazer algumas memórias, alguns flashes de memória para essa adolescente. E aí eles param para lanchar em uma lanchonete. No entanto, ela observa que tem alguém ali atrás dela, né? Provavelmente o dono do dinheiro. Então, ela foge ali daquele momento. Tem um carro que está transportando uma mudança, então ela entra naquele carro, né, e foge também. Então, a todo momento, ela está fugindo dessa pessoa que está atrás dela. Em um dos momentos da narrativa, a adolescente se vê perdida no meio do caminho com uma chuva e ela vai se abrigar, né, em um barracão ali com uma idosa e algumas crianças. E ali, nesse momento, ela trava também um diálogo um pouco obscuro, né, um diálogo importante para a narrativa, que é o seguinte. Então, naquele momento, ela trava esse diálogo com essa idosa e a idosa pergunta: tem fome? Não, senhora. Tem sede? Não, senhora. Tem frio? Não, senhora. Tem sono? Não, senhora. Longe de casa? Sim, senhora. Muito longe. A casa é a terra, filha. Então, nesse diálogo, o leitor já começa a observar o que está acontecendo, né, com essa personagem. Em outro momento da narrativa, traz também essa sequência aqui. A primeira, nenhuma dor, apesar de marcas roxas. Então, ela não está sentindo dor, ela não sente dor. E nesse diálogo aqui com essa senhora, a senhora fala que a casa é a terra, filha. A princípio é um diálogo um pouco obscuro, mas que o leitor, ao final da narrativa, tudo vai fazer sentido para ele. Em segundo, né, Valente Secantini, em outros termos, tal como filmes de suspense em que o espectador, acostumado ao gênero, sabe que determinadas ações ou fatos deverão ocorrer, importando mais saber como ocorrem que se realmente ocorrerão, a narrativa literária se apropria desse procedimento, deixando as previsões do leitor suspensas até o final. Né? Então, a gente observa esse diálogo muito grande com essas narrativas de suspense, né? Nós temos aqui um intertexto com o filme Amnésia e com outros filmes também do universo juvenil. Falando um pouco agora sobre o projeto gráfico editorial, a gente observa que esse projeto, né, da edição da Companhia das Letras de 2011 é um projeto que visa realmente atrair e fisgar esse público juvenil, né? Nós temos, ao contrário da primeira edição de 2013, que nós temos apenas uma imagem na capa, não há desenhos, figuras ou, né, imagens no interior do livro, apenas na capa. O projeto reelaborado pela Companhia das Letras já traz todo esse universo jovem. E nós temos uma capa que chama um pouco mais de atenção, uma capa que sobressai essa adolescente, né, em que o nome está disposto de forma, né, a chamar a atenção. No interior do livro, nós temos cada capítulo, ele é riscado como se estivesse em um muro, ele é riscado, né, também chamando a atenção. No interior da narrativa, alguns trechos, né, eles são marcados aí com esse lápis, essa cor amarela,
justamente para chamar a atenção do leitor, para identificar que são algumas frases, alguns pontos em que a protagonista ela se pega também, que vai trazer alguma lembrança para ela, né? Então, há todo esse diálogo com o leitor, tanto na narrativa, né, escrita, quanto no projeto gráfico editorial, né? E está muito claro essa intenção realmente de fisgar esse público juvenil. Então, o que a gente traz aqui, a gente pode observar, é que, no âmbito mesmo da literatura juvenil, estudos recentes eles apontam para esse amadurecimento e legitimação dessa literatura, né? Resultado de longos debates que vêm acontecendo ao longo dos anos, né? E os avanços estéticos são nítidos, né? A gente observa esse avanço estético na questão da literatura juvenil. Se no passado a literatura juvenil era muito marcada com uma questão moralizante, uma questão didática muito grande, essa questão tem sido assim deixado de lado, tem sido segundo lugar, para dar voz realmente a temas mais contemporâneos e uma narrativa mais literária, né? Mais estética. Mas a gente não pode deixar também de falar do vínculo que a literatura juvenil também possui com a indústria cultural, né? Então, é interessante a gente observar que o Ehlers-Schorf, no texto Literatura, Mercado e Indústria Cultural, ele discute as relações de literatura e mercado e cultura, né? Então, ele vai colocar que, à primeira vista, podem parecer, essas relações podem parecer superficiais, mas, na verdade, ela está presente, né? A obra literária é também uma mercadoria que o escritor vende ao editor, o editor ao livreiro e o livreiro ao público. Né? Ele acrescenta ainda que as editoras sofrem inúmeras pressões relacionadas à competitividade inerente ao mercado. E, por isso, faz-se necessário também um atendimento ao mercado atual, consagrando autores e revelando outros que podem evoluir. Dessa forma, o leitor funciona como parceiro crítico e como protetor. Então, a gente observa aqui, justamente nesse projeto gráfico editorial da Companhia das Letras, esse atendimento ao público juvenil, né? Então, há um endereçamento próprio, há um endereçamento objetivo a esse público e cujo projeto gráfico editorial vem justamente nessa linha de atrair esse público juvenil. E como considerações, né, por conta do tempo, eu vou dizer assim, que nesse sentido, né, a obra Sombras no Asfalto, de Luiz Gil, dialoga com o universo jovem. O texto de Gil, repleto de referências à cultura teen, né, nós temos aqui intertexto com diálogo com filmes, diálogos com jogos, né, do universo juvenil, nós temos objetos, comportamentos, tudo isso no interior da narrativa vem dialogar com o universo dessa juventude pós-moderna, juventude contemporânea. E nós temos também o projeto gráfico editorial, elaborado pela Companhia das Letras, visa atrair e cativar o leitor juvenil. Sendo assim, é impossível não percebermos as questões de mercado e indústria cultural que estão em jogo. Contudo, tal associação não faz da obra de Gil uma obra de menor qualidade. Pelo contrário, a obra física o leitor pelo caráter vibrante da narrativa, composta por ingredientes típicos da literatura de massa, ação, suspense e emoção, mas sem abrir mão da qualidade estética da obra. Né? Então, nós temos uma obra que atrai o público juvenil, mas ela também possui qualidade estética. Então, aqui as minhas considerações e obrigado a todos. Muito bom, Danilo. Tudo bem. Acho que agora a gente pode abrir para as discussões. Vou chamar meu amigo Tiago ali para me ajudar nas discussões. Tiago. Eu, o professor Tiago e o professor Ricardo Bulhões, né, estamos coordenando esse simpósio,
hoje o dia todo e amanhã o dia todo. Tivemos aí 17 comunicações inscritas, né, Tiago? Tivemos que reprovar algumas porque era o máximo que a gente podia aceitar também. Mas, assim, estamos muito felizes, não é? Porque eu digo que a pandemia teve muitas coisas ruins, mas uma coisa muito boa que aconteceu foi me permitir conhecer o Danilo, o Severino, a Cristiane, nas minhas disciplinas, né? O Danilo na disciplina do Prof. Letras, né, Danilo? Nossa, o Danilo cativou a todos nós. E o Severino e a Cristiane na disciplina de Teoria e História da Leitura, que foi um prazer enorme recebê-los, trouxeram grandes contribuições para os debates e para as discussões, né? E aqui, as minhas orientandas, que têm que me aguentar, desde o primeiro ano de letras, estão comigo, né, a maioria delas, e esses dois amigos incríveis, que são o Edgar e o Tiago, né, dois grandes pesquisadores, muito sérios em tudo que fazem, né? E aí eu vou amarrar a fala de vocês, não sei se vocês conhecem esse livrinho do Daniel Goldin, Os Dias e os Livros, Divagações sobre a Hospitalidade da Leitura. Conhecem? É uma graça, gente. Pensa num livro gostoso de ler. E ele diz assim, ó, não é pouco o que a literatura pode fazer. Seu poder deriva de suas possibilidades de gerar desdobramentos, pensando aí na fala do Edgar e de todos vocês, de provocar estranhamento no interior de cada leitor, de colocar em crise sua identidade e questioná-la, de levar à descoberta de que cada um é outro. Eu acho lindo isso, de que cada um é outro. A promoção da leitura como tal supõe dar ao outro armas para ser diverso de si mesmo. É uma dádiva radical, uma prova de confiança no próximo. Eu acho, assim, de uma profundidade, pensando, né, nas falas de hoje, agora, né, dessa manhã, essa dádiva, por que é que formamos leitores, por que é que pensamos nesses livros, no projeto gráfico editorial, nessa relação entre mercado e literatura, e aí eu ia vendo muitas minhas aulas na fala do Danilo e de todos vocês, né, porque o valor estético, o Danilo bateu nessa tecla, né, onde é que está o estético? Porque é o estético mesmo que vai assegurar essa humanização que o Edgar traz ali já no Antônio Cândido, Literatura e Sociedade, né? Mas eu não tenho que ficar falando, eu acho que vocês têm que agora comentar a fala do outro, né? E se interrogarem, e o Tiago está aqui também para dar suas contribuições, ele sempre faz falas muito inteligentes. Vamos lá, Tiago. Vixe, começa com isso, né? Com essa observação que é pesado. Primeiro quero agradecer a deferência que o Danilo aí teve com o meu texto do João, viu, Danilo? Não preciso concordar com tudo, né? Mas, de fato, o Sombras no Asfalto, ele se inscreve dentro de uma vertente narrativa que tem esse pé no entretenimento, né, com esse diálogo muito forte, né, como você muito bem analisou, com o mercado editorial. Isso é um elemento central para compreender a obra, o que coloca aquelas questões que para nós não deixam de ser candentes, né? Um bom texto juvenil, ele não pode ter, ou ele deve ter, ele tem mesmo, né, esse diálogo com outras obras, com outras formas de arte, né, sobretudo com a cultura de massa, né, como que se dá essa apropriação, e é trabalho de um evento como esse a gente poder aquilatar um pouco, ainda que não exaustivamente, esse tipo de livro, tá? E o meu segundo comentário, eu ligo com esse, a tua fala, né, Edgar? Eu só lançar uma luz aqui para quem não sabe, porque o nosso GT Nampol, não sei se você já explicou, Eliane, isso, nós estamos trabalhando, né, com teorias críticas e tal. E é muito legal te ouvir, Edgar, porque você traz um elenco de termos novos, né? Para quem lida com eles não são novos, né, Edgar? Estão já batidos para você. Mas para os demais são, né? Essa questão, né, da transmediática, essas apropriações, esses conceitos que tem muito
a ver com o nosso momento, e isso é aquela história, não vai passar, né? Nós vamos ter o livro em papel e vamos ter essas outras formas de arte com as quais estamos muito pouco familiarizados em termos de leitura corrente na escola, por exemplo. Tá? Então, só para fazer 2 apontamentos aqui, para jogar um pouco de lenha na fogueira aí. Muito obrigada, Tiago. E aí, fiquem à vontade, se vocês quiserem comentar, fala dos seus colegas, né? Edgar, por favor, Edgar. Então, primeiro eu queria parabenizar os colegas, e também o Tiago e a Eliane pela iniciativa, né? Pela bela iniciativa de reunir, de oportunizar um momento tão bonito, né? E tão rico como esse. Eu fiquei bastante encantado com todas as apresentações, né? Teria muitas perguntas para todo mundo, mas, enfim, né? Professor é terrível, a gente tem que sempre cuidar, porque a gente pega o microfone e não larga mais. Mas primeiro eu vou dirigir na verdade, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho da Araceli, que eu fiquei bastante curioso, né? Eu trabalho no programa de pós-graduação em estudos culturais, então a gente trabalha muito com essa questão étnico-racial, né? E é interessante que quando, no campo da literatura infantil, principalmente, né? Na juvenil eu não conheço tanto, assim, mas essa questão do cabelo, ela sempre volta, né? É impressionante, até teve uma dissertação lá, nossa, que eu tive na banca, que também ela até fez um levantamento do número de obras, né, literárias que trabalham com essa questão. E eu lembro de um trabalho que também foi feito lá no nosso programa, que foram levadas obras com essa temática em si, enfim, para a escola. E uma das coisas que chamou a atenção foi na hora da recepção, né, eu fiquei encantado com as respostas que a Araceli trouxe ali. Os nossos lá, inclusive eu orientei uma dissertação assim, e até deu um grande problema, porque assim, as crianças, na hora da recepção, um dos livros ele trazia os orixás africanos, e elas trouxeram assim uma catatal de preconceitos, né, e disseram coisas horríveis. E a professora, a mediadora, até tentou lidar com a situação. Então você vê que essa questão do racismo, que se diz que o Brasil não tem, né, que é uma grande farsa isso, né, o Brasil é um país muito racista, e a nossa obrigação como acadêmicos trabalhar contra o racismo e fazer realmente trabalhos antirracistas o máximo que a gente consegue, né. Mas eu queria saber um pouco da Araceli isso, né, se houve uma filtragem naquilo que tu apresentaste, né, eu sei porque essa minha orientando, um dia ela apresentou no congresso e até o pessoal que era vinculado ao movimento negro ficou chateado com ela, que eles não gostaram que ela trouxe e apresentou, assim, falas muito, eu não vou nem dizer preconceituosas, né, dos alunos, mas são falas que refletem um pensamento racista que existe, né, por isso que esse trabalho se faz necessário. Quando isso acabar, não vai mais ser necessário a gente fazer esse trabalho antirracista, mas ainda é muito forte, né. Eu queria ouvir um pouco da Araceli sobre isso, né? Enfim. Houve alguns comentários na própria mediação. A gente tenta ouvi-los, mas houve alguns momentos, alguns alunos que, no próprio desenho, teve um que me chamou muita atenção, que a criança faz a personagem tomando banho. E eu fiquei intrigada, porque eu falei, em que momento se mostrou isso dentro da história? Ele disse que não, que ele estava fazendo aquilo porque ele queria tirar. O banho representava, ele ia tirar a cor da personagem. Eu falei, mas por que tirar a cor? Que horror! Olha o nível da coisa. E uma criança, assim, de 7 anos. Meu Deus. E ele trouxe, e eu falei, não, mas ela é dessa cor. Ela é negra. Não, mas ela não pode ser. E, então, me chamou a atenção, não trouxe isso para o trabalho, porque eu acho que é um pouco forte. E essa primeira fala que eu trouxe da criança, que ela fala, ele é preto igual o meu pai,
a criança é também. E ela não se reconheceu naquele momento. E aí, depois, numa outra oportunidade, conversando com a mãe, eu pude notar esse preconceito, já era, assim, da mãe. A mãe não era. Então, todo momento, ela não usava o meu filho é negro, meu marido é negro. Ela sempre mostrava nas falas muito preconceito racial. Isso me chamou a atenção. Vai, né? Nessa conversa com a mãe. Então, teve, eu filtrei algumas coisas, mas é importante que as crianças, muitas delas não têm. Elas não têm esse preconceito. Isso é uma parte boa, né? A gente já consegue trabalhar essa educação antirracista mesmo. Respondi a sua pergunta, professor? Não é uma pergunta, né? Eu, na verdade, lancei uma questão que eu acho que a gente tem que pensar, né? Inclusive com metodologia de pesquisa, porque, assim, como a gente trabalha na linha dos estudos culturais, nos interessa identificar o discurso racista, porque a gente acha que se a gente não nomear e não mostrar, e se a gente fingir que ele não existe, no fundo a gente também não tá fazendo a nossa parte. Mas não é, eu sei que foi muito mal interpretado quando a minha aluna, por exemplo, apresentou isso no congresso, o pessoal ficou horrorizado, né? Tu fizeste o filtro e tu mesmo falaste, é muito forte, né? Então eu acho que não é uma pergunta, é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar sobre ela, né? É uma questão complicada, a gente está aprendendo a lidar com isso tudo, inclusive nas nossas metodologias, né? Enfim. Perfeito, obrigada, Edgar, obrigada. Mas eu achei lindo a criança quando ela falou da cabeça. Eu falei para a Célia, olha que riqueza, a cabeça bem redonda, enorme, da personagem, porque representa o mundo. Nossa, em lugar nenhum da teoria você vai achar isso se não for no chão da sala de aula, né? Essa riqueza do chão da sala de aula, que beleza, né? Estou trazendo aí o olhar também estético da criança, que bacana, né? A Adriana levantou a mão, depois o Severino. A Lídia também levantou, viu, Eliane? Ah, tá bom. Tá, então... Pegou fogo o negócio agora, né? Não, eu vou fazer um comentário. Bom dia a todos. É tão bom, né, quando nós nos encontramos e nos reencontramos. Eu estou muito feliz, assim, de vê-los, viu? Vê-las. Que bacana. A minha contribuição nessa conversa agora é que eu participo de um projeto, né? Desenvolvo um projeto na biblioteca de uma instituição aqui em Tupã. Ela é chamada Lar Santo Antônio. E ela recebe crianças a partir de 4 anos de idade até 12, 13 anos. Eu estou uma vez por semana, então, na biblioteca, faço as contações de histórias. E eu fiz a contação O Mundo no Black Power de Taiyong. E a Eliane já sabe, quando eu comecei a contar a história, 4 meninas, na verdade, puxado por uma delas, deram as costas para mim. E havia umas 15 crianças na sala, mas 4, quando eu abri o livro, que elas viram, isso tudo porque houve o preparo e tal, mas quando eu abri o livro, e a imagem era a Taió com um Black Power, né, e tal, ela disse, ai, que feio, uma criança de 5 anos. Ela, ai, que feio, ai, que feio. E virou de costas e as outras também. Tipo, Maria vai com as outras, sabe? Porque elas nem sabiam o que estavam fazendo, mas essa menina. E ela é mulata, menina. Ela, vamos dizer, cabelo encaracolado, a pele... Tá. E o tempo todo eu contei história com essas meninas de costas. O tempo todo. E depois eu fiquei sabendo que essa menina... Aí tem uma aproximação, né, após a contação de histórias, porque existe um momento de interação com a história, porque elas montam um quebra-cabeças, assim, dando a forma ao penteado da Taió, né? Então, é um quebra-cabeça de EVA. Então, é o rosto da Taió e o penteado dela. Aí elas têm que colorir o penteado da Taió com borboletas, flores,
Então, em grupos, e elas são diferentes quebra-cabeças, né? E aí, elas começaram a interagir e passou. Vejam, primeiro muito conhecimento do contador de histórias, né, de continuar com a história, ter a história sempre assim pronta na cabeça, mas e não se deixar influenciar pela atitude da criança e entender. E depois eu fiquei sabendo que essa menina, a mãe é loira, né, branca, e o pai é negro. Veja. Então, olha a questão aí, né, de colocar mesmo da questão da criança se reconhecer, né? Então, e ela tem dentro de casa, né, o pai é negro e a mãe, e a questão de reconhecimento, de identificação. Era isso que eu queria partilhar. É que nós temos que discutir, né, isso muito, muito mesmo. A riqueza da mediação de leitura é poder conversar, né? Esse diálogo, esses diferentes níveis de fala, né? Que a gente vai percebendo, que vai aprofundando, trazendo à tona, e a conscientização, até a nossa, porque nós também não percebemos que temos preconceitos também, de diversas outras formas, né? E também vamos nos educando nesse processo. Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer também, né? Muito obrigada, Adriana. Adriana me orientando de doutorado, Edgar, trabalha com contação de histórias, uma contadora assim fantástica. Lígia, por favor, Lígia. Olá, pessoal, bom dia, desculpe o atraso. Eu fugi, mas acabei sendo pega pela Covid. Estou aqui de cama e, desculpa, não consegui. Depois eu gostaria de ter a gravação. Vocês estão me escutando? Estamos sim, estamos. A gravação, pedir desculpa para os colegas que eu não pude assistir. Nem vou mostrar minha cara que vocês vão sair correndo, porque eu estou toda feia, inchada. Espero que até amanhã de manhã eu esteja linda e faceira para minha apresentação, tá? Então, peço desculpas, peguei só a apresentação do Danilo, tá? Não, eu só queria comentar essa questão que a professora falou. Nossa, é tão impactante, né? As crianças não se verem na imagem, não se identificarem, essa questão do racismo estrutural que o professor Edgar falou, que é realmente um fato. O ponto positivo é que há muitos livros que estão indo nessa linha, livros esteticamente valorosos, não como paradidáticos, mas como obras de arte, né? Então, a questão do estético, da literatura, como uma forma tão rica, tão vibrante de discutir questões tão delicadas, né? Eu acho que a gente está no... É tão maravilhoso trabalhar com literatura e poder trabalhar com essas temáticas, né? E educando, né, as crianças e os jovens nesse sentido, porque é triste demais, né? Uma criança olhar o outro negro e achar feio, não se identificar, mas a literatura é um bálsamo nesse sentido, né? Só um comentário, e eu gostaria de depois ver as apresentações dos colegas que eu não pude assistir, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, viu, Lígia? O PNB trouxe muito depois da lei, né, da 11.000, e a primeira 10.000, depois 11.000 em 2003, né? E você sabe que essa foi uma grande contribuição dos acervos de políticas públicas, porque deu visibilidade, né, a essas obras. Melhoras, viu, Lígia? Se cuida. Severino, por favor. Bom dia. Venho trazer boas notícias, eu acho. Aproveitando o gancho do trabalho inicial, aqui o Sun, né, a versão dela em quadrinhos da obra da Tayoff, se eu não estiver errado, foi o livro mais vendido agora na Bienal, na Companhia das Letrinhas, né? Então teve uma fila imensa, né, de crianças ali autografando, tirando foto. Então há passos lentos, né, ainda, mas a nossa sociedade está mudando. Em outra editora, na Melhoramentos, eu acho que um livro da Kiyo-san foi o 4º livro mais vendido de todo o stand. Então, existe aí uma demanda represada da própria sociedade por essas leituras, por
essas narrativas que vão dialogar e identificar muito com o leitor. Então, são essas duas boas notícias assim para compartilhar. E mandar um recado para o Danilo. O Gil mandou um abraço. Não sei se você conhece o Gil, né? Ele é um amigo querido aqui da escrita. E aí ele mandou um abraço e disse que depois que gostaria de conhecer um pouquinho mais do trabalho. Então, se quiser depois o contato dele, eu posso estar passando para você. Eu gostaria, sim, deixa eu até interromper, porque meu trabalho de tese de doutorado é sobre a obra do Luiz Gil. Então, Perfeito. Então, vou te passar o contato dele aqui, aí também vou passar, mas a gente vai trocando figurinha também. Muito bom, Severina, bacana. E esses temas fraturantes, né, que o Danilo traz ali, cada vez mais presentes, né, e também na literatura digital, né, Edgar, que também segue essa tendência dos jogos, da brincadeira. Esses dias eu assisti o Jardim Secreto, acho que foi no Netflix, que na verdade é um filme que veio do jogo Jardim Secreto. Eles fizeram uma adaptação do livro Jardim Secreto para um jogo. É um jogo distópico em que no século XIX teria desenvolvimento tecnológico, né? E aí do jogo originou uma adaptação do Jardim Secreto. Então veja, Edgar, quais os percursos, né, que passam aí, né? Muito interessante. E os temas fraturantes que o Danilo traz ali do Luiz Gil, eu percebo também, Danilo, agora, muito na literatura infantil, com a Graziella Hetzel, por exemplo, né? Que eram temas que não adentravam a literatura, o livro ilustrado, vamos pensar assim, o livro ilustrado infantil, mas agora chegou, né? E chegou há um bom tempinho já, né? E como trabalhar isso de forma de escuta sensível, eu diria, com a criança. Como ter essa escuta sensível, esse olhar sensível para discutir essas questões que são necessárias também, né, em sala de aula. Então, estou problematizando aqui, Danilo, para você pensar um pouquinho e conversar com a gente. Bem, o que a gente pode observar, né, que essas questões, elas estão presentes no cotidiano de todas as pessoas, né, de crianças e jovens, e que muitas vezes não eram levadas, principalmente quando a gente fala em contexto escolar, né, enquanto professor, a gente observa isso, um receio dos professores, né, são temas muito fortes, ou de esconder até esses livros, né? Mas eu penso que justamente por conta da dificuldade da mediação, né? De como trabalhar essas questões, né? Tem uma entrevista que eu gosto muito, que é da Lígia Bojunga Nunes. Ela até fala assim, nos meus livros, né, são temas muito, muito fortes, e aí o entrevistador pergunta, né? Você não acha esses temas fortes para criança? Ela responde assim, bem, eu penso que qualquer tema pode ser debatido para a criança ou para o jovem. A questão é como vai se levar, como vai se discutir esses temas, né, essas temáticas. Então, eu penso muito assim também, né? Há realmente uma mediação, é um livro que vai reforçar uma visão ou vai trazer para reflexão, né? Tudo isso a gente precisa observar na obra, né? É uma obra que vai banalizar, se é uma questão da violência, é uma obra que vai banalizar a questão, ou é uma obra que vem trazer uma reflexão, né, para nós enquanto leitores? Então, eu caminho muito nessa questão. A gente observa, né, em algumas obras do Gil, que justamente essa questão de trazer uma reflexão, deixar o leitor ali, em alguns momentos com um tom muito forte, né, muito, às vezes, brusco, assim, que choca o leitor no primeiro momento, mas que depois o leitor sai daquela obra pensando a respeito do assunto, ele fica com aquilo. Eu, justamente, né, enquanto leitor, em vários momentos, eu terminava a obra e ficava com aquele tema na cabeça, né, 1, 2 dias pensando a respeito. Então, isso já é, né, um ponto muito positivo, de trazer para a gente essa reflexão a respeito daquele tema. Muito obrigada, Danilo. Edgar, por favor, Edgar.
Eu cutuquei, né, Edgar? Não, mas eu até vou comentar o que tu falaste, mas eu queria fazer uma pergunta para o Danilo e uma também para o Severino e a Cristiane, que eu achei muito interessante os trabalhos, né? O trabalho do Severino com a Cristiane de clube de leitura é uma coisa fantástica. Inclusive, eu estou como orientanda trabalhando sobre isso. Se depois vocês poderiam me passar os contatos, eu poderia colocar vocês em contato, para vocês trocarem bibliografia, essas coisas sempre enriquecem muito as pesquisas. Eu acho que ela vai ficar bastante feliz aí se vocês conseguirem compartilhar aí o que vocês já sabem e já fazem, né? Um trabalho muito bonito. A minha Siri resolveu conversar comigo aqui do nada. Essas coisas me assustam. Não, a minha pergunta para o Severino e para a Cristiane, se vocês, nesses trabalhos, vocês também, como é que vocês fizeram para explorar a questão mais multimodal ali do livro da Rios, né? Porque tem a questão da Iluminura, se isso entrou, né? As ideias do letramento literário, ele está bastante focado ainda numa visão de literatura bastante, né, mais tradicional, alinhada com o texto verbal mesmo, né? Eu não sei se isso entrou em discussão, a questão da imagem, de como trabalhar isso, estratégias mais específicas, né? Mais uma curiosidade minha. Para o Danilo é meio parecido, porque o Luiz Gil, eu não sou um expert, né? O Thiago pelo jeito, e vários aqui. Eu conheço algumas obras dele, e eu sei que ele experimenta também bastante com essas linguagens das mídias, né? Ele gosta de brincar com isso. E eu queria também, uma curiosidade, se tu vais explorar essa dimensão da obra dele, essa dimensão mais intermídia, né? Ele às vezes incorpora ali o formato do Twitter, né? No livro e tal. Eu queria saber se isso vai ser também uma dimensão. Aí depois, se sobrar tempo, eu comento a provocação que a Eliane fez sobre a questão de jogo, filme, livro, que é bastante interessante, mas se eu começar a falar, vai longe. Pronto. Eu começo? À vontade, Severino. Eu queria perguntar também, Severino, das capitulares, se vocês exploraram a Iluminura, né? E eu amei a amarração com o Nome da Rosa, do Humberto Eco. Depois vou ler um pedacinho de um poema do Jorge Luiz Borges sobre isso, que vocês podem usar na mediação. Pronto. A gente tem esse trabalho, a gente desenvolveu ele agora pensando na estratégia do letramento literário, né, do círculo de leitura. A gente teve uma experiência mas antes de entrar no doutorado, em que a gente fazia sem essa base teórica, né? Então, a primeira experiência que a gente teve com o livro foi sem esse aparato mais teórico. No doutorado, a gente começou a estudar, se aprofundar mais em letramento literário, nos círculos de leitura, e aí a gente remodelou a prática, só que a gente ainda não implementou. Por quê? Coincidentemente, a gente conseguiu o afastamento para poder se dedicar ao doutorado. Então, a gente vai entrar em contato agora com os nossos colegas, que estão como substitutos no momento, para eles possam fazer essa experimentação, né? Mas aí, quando a gente trabalhou, a gente recebeu os livros do PNLD e assustou, porque a gente tem aquele livro, o Gordinho, né? Diga assim, o Gordinho, que procura imitar o próprio breviário que é citado na história, e a edição do PNLD, eu até nem estou com ela aqui, ela é bem mais fina, e isso se perde. Então, isso chamou a nossa atenção, e aquele questionamento. Nossa, o aluno perdeu uma parte do sentido da obra, porque quando o livro é publicado assim, dessa forma, com essa gramatura, com essa cor de papel, né, desse tamanho, tem um sentido aqui posto, e esse sentido se perdeu. Né? Mas aí a gente levou a edição original para mostrar, fazer o comparativo. Mas, efetivamente, essa parte da ilustração a gente ainda está se aprofundando mais, né? Justamente agora a partir do doutorado e outras leituras, porque a nossa formação, tanto a minha e a da Cris, foi muito o texto. O texto literário era o texto, né? E a gente vê nos últimos anos essa preocupação maior com a materialidade, a gente está também buscando correr atrás para levar para a sala de aula. Mas a gente, complementando o que Severino colocou, na nossa prática inicial, a gente também fez uso de recursos multimodais, né? A gente tem uma experiência, sobretudo numa turma de Severino, em que os meninos, aí tu pode falar um pouquinho dessa experiência, Severino, em que os meninos
produziram um diálogo, né, aquela história da escrita responsiva, um diálogo com o texto, né, da Rosana Rios, e aí, num pós, num além a questão da sala de aula, eles foram para as redes sociais, né, e aí ficou um trabalho bem interessante, né, Severino pode detalhar um pouquinho mais, e só para fazer a relação com o círculo de leitura, né, como a gente já tinha uma resposta, né, desse livro, né, apesar de, quando a gente pensou em solicitá-lo, né, pelo PNLD, a gente imaginou um trabalho diferente, exatamente por conta da constituição do objeto livro, apesar de a gente não ter conseguido fazer exatamente do modo como a gente imaginou, o que é que a gente colocou? A gente tem essa experiência, foi muito produtiva, né? A gente conseguiu fazer com que houvesse esse diálogo, e aí, para além disso, a gente trouxe para o círculo, né? Entendendo que o círculo de leitura, daquela forma como a gente descreveu para vocês, vai trazer muito mais essa possibilidade de a gente construir outros recursos, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar com os colegas, com os quais a gente já conversou, né, para verificar qual é a resposta, né, a partir dessa proposição do círculo. Mas fala um pouquinho aí de como os meninos construíram aí via Instagram e tudo, essa A gente resposta. aproveitou essa ideia da viagem no tempo, né? A gente colocou os meninos para viajarem no tempo e a brincadeira foi registrar no Instagram, né? Então, teve alguns trabalhos bem criativos, e um que chama muita atenção é que tem uma questão limite, um momento clímax do livro, que é a questão do mosteiro, que vai ter um incêndio, tudinho, que remete também, né, à obra do Humberto Eco e tudo. E os meninos fizeram a viagem no tempo para a época dos dinossauros, para aquele momento que talvez o cometa caísse, a cratera. Então o personagem tinha que ir lá e arranjar um jeito de voltar antes de, né, ser extinto ali naquele momento. Então os meninos fizeram essa brincadeirinha, pesquisando fotos, né, postando legendas. Então foi um trabalho bem bacana. Então, e só para fechar, né, que a gente fala demais, bem rapidinho, esse insight de fazer o link e trabalhar também com o nome da Rosa, a gente teve durante a disciplina da professora Liane, viu? Sim, só para sim. registrar. Porque a gente fez a leitura do Nome da Rosa em uma discussão bastante interessante, eu e o Severino, e aí a gente percebeu que daria muito bem para a gente fazer essa relação, né? Do filme, no nosso caso, a gente puxou o filme exatamente por conta de uma outra plataforma aí para ser utilizada, né? Muito obrigada, Cristiane. Obrigada, Severino. Tem um livro que chama Conversações Escritos sobre a Leitura, do Aidan Chambers, que é aquele escritor inglês super premiado, né? E ele diz assim: o fracasso da mediação é todo do professor. Então, ele joga mesmo assim no professor. Ele diz também diz, o sucesso da mediação vem do mediador. E eu acho que é bem isso, Edgar. Ele não tem complacência, não, e ele fala bem isso. E eu vejo em vocês essa coisa bacana da mediação, Araceli, Severino, o Danilo, todos aqui, né, nessa tela, com essa preocupação que nós temos mesmo, e nos cobramos muito, né, sobre isso. Porque a mediação, de verdade, ela assegura, né, essa questão da leitura, esse gradual, sabe, crescimento da criança e do adolescente, esse empoderamento, né, essa educação antirracista. Estou amarrando todas as falas, né? E pela literatura, a gente percebe que é possível trabalhar questões muito fortes, como disse a Araceli, usando o termo dela, forte, né? Ou temas fraturantes, como diz a Falconer, ou a Sandra Beckett, né? Questão que o Danilo traz dos temas fraturantes, mas de forma sensível, de forma muito delicada, até porque a palavra é o arquétipo, né? Então, aí o Jorge Luiz Borges tem um pequeno poema, até mencionado nesse livro que eu mostrei para vocês. Ai, meu Deus, quer ver? Deixa eu achar aqui. E aí, quando vocês falaram do Nome da Rosa, nossa, veio muito na minha cabeça esse poema do Jorge Luiz Borges, que ele fala assim: se, como afirma o grego no Crátilo, o nome é arquétipo da coisa, nas letras de rosa está a rosa, e todo o Nilo na palavra Nilo.
Então, eu acho assim, isso de uma beleza, né? Do Jorge Luiz Borges, ele usa o trechinho, né? O Daniel Goldin, né? Vendo que eles também leem a nossa literatura e também leem os latinos e tudo mais, né? Mas era isso que eu queria só fechando, né? Tiago, alguma coisa você gostaria de amarrar, de fechar? Aliás, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Fiquem muito à vontade. Estamos entre amigos aqui. Só gostaria de comentar a questão que o Edgar me perguntou, né, se eu vou trabalhar as questões dos livros, né, que apresentam várias mídias. O corpus final do trabalho não está fechado ainda, mas provavelmente sim, né, porque há um número muito grande de obras do Luiz Gil que trabalham essa questão. Todos contra Dante, questão do blog, No Coração de Thelma, a questão do Twitter, né, e outros livros, né, que vem trazendo essa questão, né, dessas mídias, que é o que fisga justamente esse leitor contemporâneo. Então, em algum momento, né, mesmo que eu não adentre profundamente, mas eu vou trazer essas questões sim, Edgar. Acho que não pode esquecer, Danilo, ali no Luiz Gil, né, aquela questão da pós-modernidade mesmo, o convívio com o insuportável, a presentificação da narrativa, a morte sempre ao redor, né? E o que ele mais explora é a questão dos hibridismos, né, de gêneros textuais, porque Decifrando o Ângelo chamou muito minha atenção, aquele formato, né, jornalístico, né, romance-reportagem, aquela coisa de, né, ele brinca muito, com muita facilidade com essa questão, né, de interpenetração de gêneros textuais dentro da própria narrativa, de níveis de linguagem, né, que é muito bacana no Luiz Gil. Acho que ele tem uma habilidade muito grande nisso. E Severino e Cristiane, o Rio do Cosson sempre me encanta, viu? E sempre que eu vejo uma abordagem, eu falo assim, mas de novo, Rio do não, vocês sempre trazem algo novo, né? E mostrando outras facetas dos estudos dele, né? Não é só porque é meu amigo, né? Mas porque é um grande intelectual, né? Ele sempre tem uma contribuição inovadora, né? Muito bacana, muito... E como vocês conseguem interpretar e captar isso e operacionalizar, o que é genial na fala de vocês operacionalizaram aquilo, né? Eu sinto falta isso na nossa área, de alguém que pense coisas que possam ser realmente trazidas para o chão da sala de aula, sabe? Não ficar só na teoria, mas que eu consiga ver a materialidade daquilo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A materialidade, né? Eu sinto falta disso, muita falta. A gente lê muito, mas na hora de trazer isso na recepção, tem uma genialidade, né? Não é qualquer um que consegue, tem uma genialidade ali, né? Sabe? No trazer, no pensar as falas, no interpretar, no tirar o máximo proveito daquela situação. Isso é genial, e só nós mesmos, professores, sabemos fazer, viu? Desculpem falar isso, mas não é para qualquer um, né? Tem que ter um estudo, são anos e anos de estudo para conseguir chegar nisso, né? Congregar teoria e prática é muito difícil, gente, é o pulo do gato, né? Tiago? Não, para mim está ótimo, né? Ainda mais com essa fala que eu acho que a gente tem que sair nesse momento, é muito importante, neste momento, né? De que somos professores. E o professor, o mediador, né, que eu acho que é o mote daqui de hoje, ele é um profissional preparado para isso. A gente tem uma busca dos sistemas de ensino públicos, normalmente estamos vendo isso no Paraná, no estado de São Paulo, que é de arrasar essa formação no sentido de que eu pego um manualzinho e computador e isso é ser professor. E a gente sabe que isso é empobrecimento e a gente perder completamente a ideia, a concepção do que é sala de aula, né, do que é o profissional da educação. Então, quando a gente fala de mediação, a discussão está imbricada em tudo isso, né, não está à parte. Mas para mim está ótimo, né? Perfeito. Mais alguma questão? O pessoal Edgar quer falar mais alguma coisa? Não? Então, só agradecer, né, Tiago? Vamos agradecer a presença de todos. Uma delícia, viu, essa manhã com vocês. Quiser a gente pudesse fazer só isso, né? Esse trabalho, né, que é tão gostoso, essa possibilidade de diálogo, né? É uma riqueza, tá bom? Muito obrigada. Vamos fazer uma foto, gente? A Lígia não quer abrir, né, Lígia? Mas amanhã a gente faz uma foto, Lígia?
Então, vamos lá, deixa eu clicar aqui. Tatiane, me ajuda, viu, Tatiane? Porque eu não sou muito boa nessas coisas, de fazer print e tudo mais. Então, vou tentar aqui fazer um... Vou tentar aqui também, eu boto lá no grupo também. Aí Severino também é bom nisso, Severino. Eu não sou, viu, já confesso. Então, vamos lá, abacaxi, gente. Aí. 1, 2, 3. Foi. Foi aí? Cliquei aqui também. Vamos ver se eu consegui, meu Deus, fazer esse print aqui da tela. Aí, vamos ver se vai. Muito obrigada, gente. Um abraço enorme a todos. Abraço. Até daqui. Tatiane, Tchau, voltamos que horas, Tatiane? 2h da tarde. Tá, joia. Nesse mesmo link, quem quiser retornar conosco, o mesmo link, né? Não muda o link, é isso. Bom trabalho, pessoal. Eu tenho um curso intensivo, hein? Desculpa, estou morrendo de pena de não poder acompanhar as outras discussões, tá? Mas vai ficar para uma próxima. Não, Edgar, foi um prazer enorme, viu? Tá, grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tudo de bom, pessoal. Tchau. Tchau.